Eu convido o pastor que está aqui, vem cá. Você vai orar pelo pastor Abílio Santana. Abílio Santana, né? Será o pregador dessa noite. Já recomendei ele. Nosso culto terminará às 9h30. 9h15 será encerrado a pregação. Devido aos trabalhos que temos ainda esta noite, de preparação para quinta-feira, e nós não podemos judiar da nossa irmã Neide, com aquela equipe que fica até quase 2 horas da manhã aqui. Então, por isso, eu coloquei assim, cronometrei, mas não se limite diante do que Deus vai lhe dar, porque Deus tem muitas coisas para nós. É a primeira vez que Ele está vindo aqui, e essa noite caiu para Ele trazer a mensagem da palavra do Senhor. Seu coração deve estar fervendo, esperando uma palavra boa, porque a Bíblia diz que nosso coração deve estar preparado, um coração entendido, para receber a presença do Senhor através da sua palavra. Nobre pastor vai orar apresentando pastor pregador Abílio Santana. Glória a Jesus. Vamos então orar pelo nosso irmão pastor Abílio Santana. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, santificado, exaltado seja o teu nome para todo sempre. Nós queremos te pedir que a tua unção repouse sobre o teu servo, irmão Abílio Santana, que trará a mensagem do teu coração para o nosso coração. Usa-o tremendamente, porque nós queremos nos alimentar da tua palavra. Queremos sair daqui alegres, felizes, pelo alimento que tu há de trazer pelo teu servo. Nós te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor. Amados, eu quero estar grato a Deus por esta riquíssima oportunidade concedida de estar pela primeira vez participando deste grande conclave, um conclave de renome internacional. E eu confesso-vos, queridos irmãos, confesso-vos que sinto-me como uma miniatura de um grão de areia no meio de um grande areal. Para quem não sabe, nós somos oriundos de Salvador, Bahia. Agora que estamos morando em Salvador, mas somos oriundos da roça. Somos oriundos de uma área rurícola. E se não sair nada, a cara já está dizendo que não vai sair mesmo. E se sair alguma coisa, pode dar glória, porque é milagre. Amém. Amados, sem delonga nenhuma, abramos as nossas Bíblias, por favor, no livro de Joel, capítulo de número 3. Joel, capítulo 3, para a nossa breve meditação. Joel capítulo 3 e o versículo de número 13. Joel capítulo 3, 13. Os que acharam com santos lábios, digam amém. Diz assim: lançai a foice, porque já está madura a seara. Até aqui, queridos. Podem tomar o assento. Muito obrigado pela receptividade. Lançai a foice,
porque já está madura a seara. Dá para repetir conosco, por favor, queridos? Vamos lá? Mais uma vez, agora vai. Lança. Olhe para seu irmão e diga: a seara está madura. Queridos irmãos, queridas irmãs e amados ouvintes da palavra do Senhor, meditando com muita precisão na tarde deste dia, nesse texto, eu particularmente cheguei a um denominador: que o dono da seara aqui está com pressa. Observe a expressão dele: lançai a foice, porque a seara já está madura. Se observarmos bem, queridos, ele está com pressa. Eu, como sou um elemento oriundo da zona rural, um rurícola, morei na roça muitos anos, no interior do estado da Bahia, eu sei o que significa uma seara madura, uma roça madura. Isto quer dizer, se você não colhe, perde a colheita. O dono da seara está dizendo que a seara já está madura, está na hora de cegar, está na hora de ceifar, está na hora de colher. Em outras palavras, queridos irmãos, missões é obra urgente. O dono da seara está dizendo que ele está com pressa. Foice fala de ferro, ferro fala de poder. Em outras palavras, o dono da seara está dizendo: exercite o poder que eu vos dei. Está na hora de usar a foice ostensiva em suas mãos. Está na hora de usar o poder que eu vos dei. E se porventura, queridos irmãos, você não tem foice, pode ter certeza, antes de terminar este trabalho, de hoje até o último dia, o dono da seara há de colocar foice em sua mão, para a glória do seu santo nome. Aleluia. Lançai a foice, porque a seara já está madura. Ainda que eu queira fugir, queridos irmãos, para vos trazer um outro tema, não tem jeito. O tema, na sua força, ele é expressivo. Não tem como não falar de missões baseado nesse texto. O dono da seara está dizendo que a seara está madura e ele tem pressa. Ele está dizendo que missões é obra urgente. Preste bastante atenção, queridos irmãos. Por que missões é obra urgente, pastor Abílio Santana? Eu vou começar por Salvador, Bahia. Há 10 anos atrás foi feito um censo lá em Salvador, aonde eu resido, e foi arranjado, segundo a Federação dos Bruxos, que é uma coisa organizada em Salvador, 2.900 terreiros de Umbanda registrados. E no início do ano em curso foi feito um outro censo. Pulou de 10 anos para cá, de 2.900 para 5.601 terreiro de macumba, terreiro de Umbanda. Quando o dono da seara olha para isso, ele diz: cadê o poder que eu te dei? Lançai a foice, porque a seara já está madura. Porque missões é obra urgente. Quando a gente coloca o nosso olhar para a Índia, a gente encontra eles curvando-se diante de 2 bilhões de deuses. Queridos irmãos, queridas irmãs, preste bastante atenção. Missões é obra urgente. Ou a gente faz agora, ou nunca mais. Eu tenho certeza que, como eu, aqui há pessoas que permeiam Camboriú pela primeira vez. Eu ouvia falar desta grande agregação em massa humana, e eu tinha uma ligeira impressão que era o quê? 15, 16, 17, 18 mil pessoas magnificando o filho mais velho da irmã Maria. Queridos irmãos, queridas irmãs, voltarei para a Bahia dizendo: hoje eu posso dizer que no sul do país agrega uma massa humana que magnifica, glorifica,
exalta e bendiz o nome do Senhor. Aleluia. Estou voltando com a outra visão. O pastor que nos antecedera, ele proferira na sua saudação que não é, ele queria fazer dele as palavras da rainha de Sabá. Faço minhas também. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero aproveitar o ensejo e profetizar a olho nu. Reverendo pastor Cizino, aqui tem pessoas que entrou de uma forma e voltará para suas terras de outra forma. Disso eu tenho certeza. Aproveitando o ensejo, e tenho certeza, queridos irmãos, que quando Jesus permeou esta terra, 3 grupos distintos seguiam a Jesus. Em um olhar humano era uma só massa compacta, mas no olhar divino era dividido em 3 grupos distintos. O primeiro grupo que seguia Jesus era o grupo que buscava falhas, ia só para buscar falhas. É possível que veio gente simplesmente para buscar falhas neste congressamento. Pode ser também, queridos irmãos, que componente do segundo grupo que seguiam a Jesus, quem eram eles? Os espectadores, iam só para assistir. Pode ser que você também faz parte daquele grupo, mas há o terceiro e último grupo que iam atrás de Jesus, que era o grupo dos necessitados. E pode ter certeza, aqui é desse grupo sim. Quem faz parte do grupo dos necessitados aqui, levante a mão e glorifique, e glorifique. Escute, queridos, voltando ao texto, missões é obra urgente. Sabeis por quê? Dobre a sua atenção. A gente fala muito das 7 igrejas da Ásia. E eu tenho um sermão lindo que Deus me deu uns 10 anos atrás. A gente fala muito da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia, enfim. A gente fala muito das 7 igrejas da Ásia. Mas quem entende de geografia sabe que nenhuma das 7 igrejas existe mais. O que existe no local é um país cujo nome é a Turquia. E há 5 anos atrás procuraram crentes por lá. E só acharam 5 crentes sem pastor. Quando o dono da seara olha para isso, ele diz: lançai a foice, porque a seara já está madura. Amados, ou a gente faz missões agora, ei, ou nunca mais. Você lembra do rico e Lázaro? Por incrível que pareça, o rico era israelita, capenga na fé, mas era. Quando ele morreu, ele queria fazer missões. Pai Abraão, ele conhecia Abraão. Eu quero ser missionário. Eu tenho 5 irmãos lá. Tarde demais. Ou a gente faz missões agora, ou nunca mais. Lembrei-me quando ainda conscrito na fé, eu vi uma mensagem de um pastor que nunca saiu do meu coração. E eu disse: Deus, se um dia eu chegar a pastor, prometo-te que eu nunca serei um pastor como este pastor do testemunho deste reverendo. E o testemunho daquele pastor, queridos, preste bastante atenção. Era de um pastor que pastoreava uma igreja, e ele saía do templo por volta de 21h30, por aí, e ia para sua casa. Só que no itinerário de sua residência, para sua residência, ele passava por uma praça onde tinha as vendedoras de amor, as prostitutas, os homossexuais. E lá um dia, queridos irmãos, queridas irmãs, uma das prostitutas olhara para ele quando ele vinha chegando do culto, foi partindo para cima dele e disse: pastor,
Por favor, me dê uma palavra. Dobre a sua atenção, por favor, amados. Pastor, me dê uma palavra. Ele olhou para ela assim e disse: sim, eu sou pastor, mas eu tenho medo que alguém me vendo aqui, conversando contigo, logo pense mal de mim. Vão sair propagando por aí que vira o pastor na praça das prostitutas, e daqui que eu vou provar a minha fidelidade, daqui que eu vou provar que eu sou um homem de boa índole. Infelizmente não, eu vou embora. E ela correu atrás dele e disse: pastor, eu estou falando sério, por favor, eu preciso de uma palavra. De fato ela era uma prostituta. E o pastor saiu correndo. Glória a Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Parece até que o culto vai terminar assim, não parece? Parece, mas não vai. Queridos irmãos, queridas irmãs, pode ter certeza, se o diabo ainda tem focinho, vai terminar de ser arrebentado hoje, para a glória de Deus que fez os céus e a terra. Aleluia! Quem faz parte do grupo do glória a Deus, aleluia aqui, levante a mão e glorifique ao Senhor. Escute. E ela corre atrás dele e diz: pastor, me entregue uma palavra, conselheiro de Deus. A mulher em pranto, queridos irmãos. Aquele pastor saiu correndo, ela puxando pelo paletó. Ele saiu correndo, foi para casa. E ele chegou em casa todo desconfiado. Ele pensava: será que alguém não me viu conversando com aquela mulher? Será que alguém não me viu conversando com ela? Meu Deus, o que será da minha reputação? Alguém deve ter visto. Meu Deus, o que será de mim? Meu Deus, o que será de mim? Olhe bem para mim, queridos, para você não perder a mensagem. Eu sei que a minha cara não ajuda, mas pede graça a Deus e olha para cá assim mesmo. Como eu vinha dizendo, e ele em casa, inquieto. A mulher bota a janta. Qual é a mulher que não conhece a esposa? Ela olhou para ele assim e disse: homem, aconteceu alguma coisa? Ele disse: não, filha, tá tudo bem, filha. Homem, aconteceu alguma coisa. O apetite foi embora, o sono semelhantemente, e ele não comeu. A mulher disse: homem, o que é que aconteceu, homem? Disse: nada não, filha. Tentou dormir, não dorme, vira para um lado, vira para outro. 1h da manhã e o sono foi embora. 2h da manhã, ele vira para um lado, vira para outro. A mulher olhou para ele e disse: homem, eu te conheço, sou tua companheira há mais de 25 anos. E o que é que aconteceu? Ele levantou-se e disse: minha filha, sabes aquela praça de vendedoras de amor? Sei. Eu fui passando por ali, filha, e uma das prostitutas me barrou e disse: pastor, me dá uma palavra, conversa comigo. E eu fiquei com medo, filha, de alguém me vir conversando com ela. E eu saí correndo, ela puxou meu paletó. E eu estou com medo de que alguém tenha visto eu conversando com ela. E a mulher olhou para ele assim e disse: covarde, tu és o homem de Deus, enviado para evangelizar. Veste a tua roupa, tira este pijama, veste a roupa e vamos lá procurar esta alma perdida. E lá vai a serva de Deus e o abençoado servo de Deus. Chegou na praça das prostitutas e dissera: você não viu uma moça por aqui com a minissaia vermelha, uma blusa de bolinha? Não viu ela com a bolsa vermelha? Ah, eu vi, ela desceu aqui umas 2 horas atrás, mais ou menos. E ele desce naquela rua procurando aquela prostituta e disse: você não viu a moça? Desceu aqui, essa avenida aqui, e vai atrás, vai e entra naqueles casarões antigos e observa alguém cheirando cocaína, outros fumando maconha. Era um prostíbulo, queridos. E ele naquele som bem alto, eram os elementos da noite, e ele com a sua esposa, ambiente estranho para eles adentram ali procurando aquela mulher. Tomou informação em um prédio hiperlotado de gente, um prédio antigo, e disse: você não viu uma mulher por aqui assim? Ah, tá aí dentro, pai, tá aí dentro, entra aí. E o pastor: dá licença. Quando chegou lá no meio, queridos, aquela grande coletividade estava ali porque daquela mulher. Não entendi, pastor Abílio. Aquela mulher estava caída no chão, com uma peixeira cravada no peito, e a amiga dela segurando ela estava morta. Quando ele disse: dá licença, que viu aquela mulher deitada no chão, a companheira dela olhou para ele e disse: você é o pastor, né?
É você que é o pastor, né? Pois ela suicidou-se, viu? Ela disse: se o pastor, que é um homem de Deus, não quer conversa comigo, quem mais vai me dar ouvido? E suicidou-se, pastor. Missões é obra urgente. Ou a gente faz missões agora, ou nunca mais, queridos. Lançai a foice. Olhe para seu irmão e diga para ele: se prepare para usar a sua foice. Vai, 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 vai. Os que estão me ouvindo, digam amém. Olhe para cá. Olhe quais são as palavras. Isto é palavra profética. Olhe quais são as palavras. Isto é palavra profética. Se isto não se cumprir, Deus não falou pela boca deste buguelo baiano, ou piá baiano, como você chama aqui no sul. Escute-me, por favor. Olhe quais são as palavras. Você vai olhar para o seu irmão, para a sua irmã, seja ele, seja ela quem for. Não roube esta bênção dele. Olhe quais são as palavras. Após este congresso, a sua vida nunca mais será a mesma. Fale com ele, fale com ela, fale com ele, fale com ela. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Labiana, sol, tequei, tuica, sui, penei, tabica, xandaia. Lançai a foice, porque a seara já está madura, diz o Senhor da seara. Amados, os que estão me ouvindo, digam amém. O grupo do Glória a Deus e Aleluia já chegou. Aleluia. Olhe bem para mim aqui. Preste bastante atenção. Amados, preste bastante atenção. A igreja que faz missões, olhe bem para mim. A igreja que faz missões, ela está declarando guerra contra Satanás. E esse tipo de trabalho quase ninguém gosta de fazer, porque não tem retorno financeiro. Isso aqui é para quem tem coração na obra. Preste bastante atenção. Amados, dobre a sua atenção, por favor. Dobre a sua atenção, por favor.
A igreja que faz missões, olhe bem para mim, queridos, ela é comparada como o exército. Não entendi, pastor. Estou falando exército, pelo menos o exército brasileiro. Dobre bem a sua atenção para você entender o que eu tenho para vos dizer. O exército, quando sai à guerra, vai com artilheiros e fuzileiros. Os homens da infantaria e os homens da artilharia. Olhe bem para mim aqui para você entender esta expressão ou essas expressões. O fuzileiro são aqueles que vão cara a cara. Eles brigam com fuzil automático leve, vai lá, mas quando acaba o projétil, a bala, ele briga com a faca na ponta do fuzil. No sabre, o fuzileiro é aquele que vai na trincheira, vai lá buscar o inimigo na unha. Ele briga, mas quando acaba a bala, ele vai na baioneta, ele vai lá, peraí, crente, segura só mais um tiquinho aí, como a gente diz lá na Bahia. Ele vai lá. E quem são os artilheiros? Os artilheiros, queridos, não vai no corpo a corpo, mas não fica fora da batalha. Eles ficam nas montanhas com as suas metralhadoras, morteiro .5, eles ficam com a MAG, com armamento pesado, dando cobertura para aqueles que estão em terra, para aqueles que estão lá embaixo, brigando com o adversário, na proporção que a artilharia manda uma munição pesada, pá! Aí os fuzileiros avançam, na proporção que a artilharia vai dando cobertura com armamento pesado, os fuzileiros vão avançando, os fuzileiros vão na trincheira, e os artilheiros ficam nas montanhas, dando cobertura com tiros de canhões. Eles não estão fora da guerra. Assim é uma igreja missionária: artilheiro e fuzileiro. Fuzileiro é aquele que sai e vai cara a cara e diz: Satanás, me dê esta alma, me dê, não dá o quê? Toma sabre, me dê. E os fuzileiros, pastor Abílio Santana, os fuzileiros são esses. E os artilheiros são aqueles que não vão no corpo a corpo, mas não estão fora da batalha. Eles ficam lá nas montanhas, mandando cobertura. São aqueles que dizem: eu não vou, mas eu te dou cobertura. E Deus vai levantar artilheiro aqui. Vai queimando canhão de oferta. Vai queimando canhão de oferta. Cadê os artilheiros? Cadê os artilheiros? Levante a mão e glorifique a Jesus. Pastor Cisino, eu vou voltar para casa como artilheiro da batalha do Gideão e missionário. Me arranja um monte de carne para distribuir lá embaixo. Lá embaixo quer dizer na Bahia. Vai ser eu e mais uns artilheiros que eu vou arranjar. Eu sou fuzileiro, já sou fuzileiro, mas posso ser também artilheiro. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, se você não está nem na infantaria, nem na artilharia, tu não é do exército dele não. Tu é de que exército, hein, rapaz? Se você não é infante, se não é da infantaria, nem da artilharia, o que é que tu viesse fazer aqui? Vê se alistar, foi? Tem alistamento hoje. Amados, em alto e bom som, diga comigo: missões é obra urgente. Em alto e bom som, diga comigo: missões é obra urgente. Ou a gente faz agora, ou nunca mais.
Olhe para seu irmão e diga: se prepare para lançar a foice. Quando eu falo que missões é obra urgente, olhe bem para mim aqui. Quando eu falo que missões é obra urgente, eu sou obrigado a dar um testemunho de um pastor amigo meu. Faltando um ano para concluir o curso de Direito, escute bem. E ele está sentadinho na sala de aula, olhe bem para mim aqui, amados. De repente Deus lhe deu uma visão missionária na sala de aula. Seu pai fazia 3 anos que tinha morrido. Sua senhora mãe, oriunda de outro país, não tinha parente nenhum aqui. Seu pai, único filho, partiu para ver Abraão e ficou ele e a mãe, mais parente nenhum. A sua senhora mãe, bem de vida, recebendo a benfeitoria deixada pelo querido irmão, pai do irmão da nossa experiência, pastor Rubens. Ele nessa época presbítero da igreja, líder da mocidade. Faltando um ano para concluir o curso de Direito, cursando faculdade, aspirava a ser advogado, ou prestar concurso para juiz, promotoria, uma coisa assim. Lá está ele, na sala de aula. Em plena sala de aula, Deus lhe dera uma visão missionária. Dobre a sua atenção, por favor. Quando ele voltou em si, a professora estava sacudindo ele. Ele foi arrebatado em espírito. A professora achava que ele tinha morrido, e ele foi a uma cidade argentina, na província de Misiones. Quando ele voltou, queridos, ele pegou todos os livros, e a professora dizia: Rubens, tudo bem? Ele chorando em pranto, pegou os livros, saiu correndo, chegou em casa e disse: mãe, eu não sou mais advogado, mãe. Que é isso, meu filho? Sou missionário, mãe. Ela disse: não, filho, que história é essa? Mãe, Jesus me arrebatou em espírito, mãe, lá na sala de aula, mãe. E ele disse que tem pressa, ele disse que a seara não pode esperar, e eu tenho que ir agora, mãe. A mãe disse: filho, tu sabes que tua mãe é crente, tu sabes que tua mãe ama a obra de Deus. Mas filho, vamos fazer um negócio. Diga que país é, que cidade é. Sua mãe, financeiramente falando, é bem sucedida. Eu vou lá, compro uma casa, eu compro um salão, eu vou sustentar o missionário e a família dele. Mas você não, meu filho. Ele disse: mãe, a senhora pode mandar quantos missionários a senhora quiser, mãe. Enquanto eu não for, mãe, a chama vai continuar ardendo, mãe. Mãe, sou eu quem tenho que ir, mãe. E a mãe dele olhou para eles: filho, não faz isso. Eu vou morrer. E de repente deu um problema cardíaco na velha, e ele levou ela para o hospital. O médico perguntou o que é que foi, e disse, ele explicou para o médico. De repente o pastor chegou, ele contou para o pastor, e o pastor disse: Rubens, você não pode ir. Se você for, a sua mãe vai morrer. E que adianta, Rubens, você ganhar o país que Deus te revelou e ter uma consciência carregada para o resto de sua vida dizendo: matei minha mãe. Ele disse: mas pastor, o senhor não entende. Você quer ir, vá. Mas eu estou te aconselhando como seu pastor. Eu sei o que é chamada, filho. Eu sei que está ardendo, filho. E ele ficou 3 meses, também não foi mais para a faculdade. 3 meses ali, as malas arrumadas.
Ele fez greve até de roupa. Vestia uma e a outra ficava lá de fora. Lavava aquela do corpo e vestia a outra. Não, nem da mala ele desfez. Duas mudas de roupa. Lá um dia ele acordou de madrugada, dobrou o joelho e disse: Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não aguento mais. Se tu não me levares até aquele país, eu vou morrer. Deus, eu escuto o gemido das almas, Deus. Agora tu sabes que eu sempre fui bom filho. Eu não vou partir deixando minha mãe desta natureza. A minha consciência vai arder pro resto da vida. Vamos fazer um negócio, Deus. Ela é tua serva. Qual é o crente que não atenta à voz do seu Senhor? Vai lá no quarto dela agora, conversa com ela, diz para ela que eu tenho que ir. Diz para ela que eu tenho que ir. Deus, vai lá, Enquanto ele está orando, o reverendo pastor Cizino, Deus está atentando à oração de Rubens. Ele orando ali no seu quarto, sem saber que Deus está lá no quarto de sua mãe fazendo uma visitação a ela. Ela dormindo, e de repente ela tem um sonho. E ela sonhava, queridos irmãos, que via uma multidão, uma miríades, números incontáveis, com venda nos olhos, e a multidão ia andando, pastor Reuel, e caía lá no abismo, e ela ouvia os gritos: ai, ai. Ela corria para ver, era fogo que tinha lá embaixo, e de repente ela via aquela multidão caindo, como enxurrada, como a gente diz lá na terrinha, era de rodo, gente caindo de multidão. Ela olhou lá na ponta e viu uma criancinha que ia se aproximando com a venda nos olhos. No sonho, ela saiu correndo em disparada, se jogou para tentar salvar a criança, só que a criança já tinha caído. Segurou numa moita de capim a criancinha, e as duas pernas sacudia. Ela deitada, querendo salvar a criança, ela levou o corpo até a beira do abismo e ficou sacudindo. Só que ficara cerca de 90, ou só melhor dizendo, cerca de 50%, 51% para cá e cerca de 49% para lá. Se ela jogasse 1% a mais, o corpo dela ia também. E ela querendo pegar a criança, e a criança: socorro, não me deixe morrer, não me deixe cair. E ela em desespero, querendo salvar aquela criança, ela tocava a mão, ou seja, o dedo, mas não dava tato. Ela percebeu, se ela forçasse um pouco mais, ia cair ela e a criança. Ela observou e viu que a moita de capim ia cedendo, e a criança: ai, socorro. No sonho, ela lembrou-se que ela era crente. Ela olhou para o céu e gritou: Deus, salve esta criança. Aí uma voz bradou: tu queres que eu salve esta criança? Ela disse: não somente esta criança, mas toda esta multidão, Deus, que está caindo aqui. Salva depressa, Senhor. E a voz disse: você quer que eu salve esta criança? Eu quero, Senhor, depressa. Como, minha filha? Depressa. Então me dê o seu Rubens para a minha obra missionária. Ela levantou, acordou e deu graças a Deus porque era um sonho. E levantou-se, foi para a porta do quarto de Rubens e bateu. Ele levantou dos joelhos: pois não, minha mãe, o que é que houve? Meu filho, me perdoa. Apronta tudo. Ele disse: já está pronto, mãe. Então vamos ver se tem avião. Ele disse: os seus horários de voo, minha mãe, daqui 1h30 tem um. Então ligeiro, meu filho, eu não sou chamada não, mas eu vou também, eu vou pelo menos orar por lá. Vambora, minha mãe. E lá foram eles, para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Rubens reconheceu que missões é obra urgente. Quando eu falo que missões é obra urgente, quem é que não conhece a história do presidente da igreja subterrânea, nas cortinas de ferro? Quem não conhece? Richard Humbrad. Quem não conhece? Quando seu filho Mihai nasceu, foi uma alegria tão grande
com a irmã Samanta, sua esposa. Quando Mihai completara cerca de 7 anos, pastor Richard não mais podia sair às ruas. O que é que ele fez? Deu novos testamentos para os filhos dos crentes, sair dando para os soldados nazistas, porque eles faziam cerca de 4 meses que estavam fora de suas terras, eles tinham invadido a Romênia, e aí, lembrando de suas crianças, iriam alisar a cabeça dos meninos, e não iriam fazer mal algum, lembrando de seus filhos, que fazia mais de 4 meses que eles estavam fora de seu solo pátrio. Mihai, o filho do pastor Richard, encontrou uma criança na rua, e foi evangelizar aquela criança. A criança disse: não, isso não existe, não, eu não creio. Mas Mihai, já batizado com o Espírito Santo, no linguajar de criança, evangelizou aquela outra criança de 12 anos, e disse: quer aceitar Jesus? Ele disse: quero. Vem cá que eu vou te apresentar o meu pai. E levou para a igreja subterrânea. Pastor Richard reforçou um pouco mais. Mihai deu para ele o que nós apelidamos lá na Bahia de merenda, você chama de lanche. E o pastor Richard deu uma comida mais forte para ele. E a criança, ouvindo aquele sermão, começou a inchar, os olhos ficaram vermelhos, as mãos apertavam, e de repente ele levantou, em vez de falar uma outra palavra, saiu um idioma que ele nunca tinha falado. O pastor Richard disse: você foi batizado com o Espírito Santo agora. E o pastor Richard explicou para ele o que era batismo com o Espírito Santo. Mas por que ele me batizou? É para ser testemunha. Então eu tenho que ir lá fora pregar. O pastor Richard disse: mas é muito perigoso. Ele disse: pastor, é verdade tudo isso que o senhor me falou de Jesus, da cruz, das quadras, dos cravos, da coroa? É, meu filho. Mas eles vão te matar. Ele disse: pastor Richard, se é verdade tudo isso que o senhor me falou, vale a pena morrer por Jesus. Eu vou. E ele saiu em plena praça da Romênia, abriu a boca e gritou: eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Pegaram aquela criança, levaram para a cadeia e deixou ele preso lá por longo 8 dias. Diz o historiador do livro que foram 8 dias de línguas estranhas, 8 dias de alegria, conversando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquela criança, sabendo que missões é obra urgente, quando soltaram a criança, pensas tu que ele foi para casa dizer: papai, mamãe, eu estava preso? Não, chegou na mesma praça e gritou: eu estava preso, mas eu continuo dizendo que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Um soldado perverso pegou aquela criança e levou para a cadeia, e levou até o gabinete, colocou a mãozinha daquela de 12 anos em cima de uma mesa, uma promatória pesada, uma madeira, e em cada mão 12 bolos, imprensando a mãozinha da criança na mesa. Os ossinhos das mãos foram todos quebrados, todos, as mãozinhas inchadas e o sangue espirrando pelo canto das unhas. A criança saiu com as 2 mãos quebradas, chorando, gritando de dor. Chegou na mesma praça e gritou: as minhas mãos estão quebradas, mas eu continuo dizendo que Jesus é o Salvador do mundo. O soldado perverso colocou uma venda nos olhos daquela criança, jogou no fundo de um camburão e arrastou para o quartel-general. Tirou a venda quando o comandante daquela unidade chegou e disse: cadê o homem? Cadê o homem? Fez: é esse aqui. Mas esta criança? É, sim, senhor. Este menino aqui? É, sim, senhor. Põe esse menino aqui em cima dessa mesa. Ficou cara a cara. Diga que está arrependido.
e você sai com vida. Mas não me profira que comunismo é coisa do diabo, senão você morre. Tem chance de sair com vida ou com morte. Ele disse: comandante, comunismo é coisa do diabo. Jesus Cristo é o Salvador do mundo, comandante. Comandante endemoniado de punho cerrado bateu no rosto daquela criança, flutuou, bateu a cabeça na parede. Ele pegou aquela criança, colocou sentado numa cadeira, segurou a cabeça da criança, veio com um alicate e disse: puxa aí. E o outro soldado ia puxando, e ele segurando a cabeça da criança, endemoniadíssimo aquele homem, cortou a língua da criança e disse: agora fala que Jesus é Salvador do mundo. A criança foi cambaleando, foi para cair, fez uma grande poça de sangue, bateu uma das mãozinhas quebradas na poça de sangue e saiu cambaleando, escreveu na parede daquele escritório: vocês arrancaram minha língua, mas não conseguiram arrancar Jesus do meu coração. A banda baixa cafana. Lei cachei manai. Comandante olhou para aquele quadro, a criança caiu e morreu. Ele disse: soldado, vai lá pegar água e lava essa bagunça aí. O soldado veio com esponja e: vocês arrancaram minha língua, apagou. Foi lá buscar mais água, mas não conseguiram arrancar, faltou água, e ficou as palavras: Jesus do meu coração. E o soldado foi lá dentro buscar mais água. Quando ele voltou, o comandante estava com a criança no colo, pescoço e os braços sacudindo, criança morta. E o comandante olhava para aquelas letras garrafais e a criancinha morta. Quando o soldado foi para apagar, ele disse: espera aí, soldado. As lágrimas começaram a cair, ou sair dos olhos daquele rude, má e perverso homem. Disse: soldado, espera aí. Se alguém tem coragem de morrer por um Jesus desconhecido, ele só pode ser real. Olhava para as letras, olhava para a criança e dizia: me perdoa, criança. Menino, me perdoa, menino. Mas o corpinho balançava, estava morto. Me perdoa, menino. Começou a chorar. Ele e mais 12 soldados com 3 sargentos se converteram a Jesus Cristo Nazareno. A criança morreu, mas deixou semente, provando que missões é obra urgente. Lebia sope catui capacatui penepe acachaca capiana bialha diabianavia chequefana. Ou a gente faz missões agora, ou nunca mais. Agora dobre a sua atenção, porque o que eu tenho a vos dizer, na minha opinião, se eu falasse tudo isso e encerrasse e não proferisse essas palavras que ora eu vou proferir, eu seria um orador não próbulo, não cordato, eu seria um atalaia infiel. Dobre a sua atenção, por favor. Missões é obra urgente? Sim, isso é indiscutível. Agora preste atenção, queridos. Missões sem o Espírito Santo não é missões, é turista em qualquer cidade. Missões sem o Espírito Santo não é missões. Segundo as Escrituras, o Espírito Santo, ele é missionário.
Está escrito: Ele é quem convence o pecador dos seus pecados. Isso é missões. Para finalizar a minha participação e não causar enfado, queridos, quando abro a Bíblia Sagrada, no livro do Gênesis, capítulo 8, versículos de número 8, 9, 10, 11 e 12, que temos ali? O irmão Noé fazendo uma pomba fazer 3 viagens. A pomba noélica faz a sua primeira viagem e, segundo a Bíblia, não achou lugar para a planta dos seus pés e voltou logo à arca. Noé esperou 7 dias, soltou a mesma pomba. Como o senhor prova isso, pastor? Era um casal, não tinha mais. Resumindo, queridos, lá vai ela. Na sua segunda viagem. Na primeira viagem ela saiu de manhã e voltou logo. Não tinha lugar para a planta dos pés, voltou logo. A segunda viagem, ela saiu de manhã e voltou na hora crepuscular. Subentende-se de 5h30 às 6 horas da tarde. Quando ela voltou da sua segunda viagem, ela trouxe no bico um galho de oliveira, sinal da terra. Noé espera 7 dias mais e solta a mesma e antiga pomba. Lá vai a viajante fazer a sua terceira viagem. E na sua terceira viagem, queridos, diz a Bíblia, ela não voltou mais à arca. O que temos aqui? A pomba noélica fazendo 3 viagens. É um tipo legal, aquela pomba do divino Espírito Santo. Nenhuma outra ave poderia ou poderá representar tão bem o Espírito Santo quanto a pomba. Segundo a ornitologia, ou a ciência que cuida das aves, a única ave que não tem fel, vesícula biliar em nós outros, e fel para as aves, ou para os animais, é a pomba. A pomba não tem fel. Aquela peça que amarga toda a carne, se for uma vez ferida. O que é que aprendemos aqui? A pomba representa legalmente o Espírito Santo, já que ela não tem fel, no Espírito Santo não tem amargura. Sim, a pomba noélica faz 3 viagens. Na primeira viagem ela volta logo à arca. A segunda viagem ela sai de manhã e volta de tarde com um galho de oliveira, sinal da terra. Na terceira viagem ela sai de manhã e não volta mais à arca. E o que é que isso tem a ver com o Divino Espírito Santo, pastor Abílio? Muito a ver. Do mesmo jeito que a pomba noélica fez 3 viagens, o Divino Espírito Santo também, como um bom missionário, ele fez 3 viagens igualzinho àquela pomba. A primeira viagem do Divino Espírito Santo está no livro do Gênesis, capítulo 1 e versículo 2. Ele veio e movia-se sobre a face das águas e voltou para o céu. A segunda viagem do Divino Espírito Santo está no livro de Mateus, capítulo 3, versículos de número 16 e 17. E acabando Jesus de ser batizado, saiu logo da água, os céus se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. Preste atenção, só que ele demorou um pouquinho aqui, não voltou logo para o céu. Levou cerca de 3 anos aqui, cooperando com o ministério de Cristo. E daí, pastor, quando ele voltou na sua segunda viagem, ele levou o galho de oliveira. Lembras tu? E que galho foi esse? Sinal da terra. Ele foi para o céu, queridos. Aquele galho de oliveira é um tipo legal da marca da terra, a marca do Calvário que Jesus levou para o céu. Bendito seja Deus. E a terceira viagem do Divino Espírito Santo foi no dia de Pentecoste, quando estava Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Natanael e as Marias. Todos estavam ali reunidos, cerca de 120. Ele veio no dia de Pentecoste e não voltou mais para o céu. Está no meio dos gideões missionários nesta noite, para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Aleluia,
aleluia. Se Ele está aí, levante a mão e glorifique a Ele. Olhe bem para mim aqui, queridos. Escute. Missões sem o Espírito Santo não é missões. Porque a obra prioritária do Espírito, convencer pecador. Jesus mesmo dissera: Pedro, quer ser missionário? Quero sim. Tiago, tu também. Tu quer também? Quero sim, Senhor. Todos vocês querem? Quero. Então vocês vão ficar em Jerusalém, não sai não, viu? Enquanto o poder não vier, não sai, porque é perigo. Ser missionário vazio é tomar tapa do cão. Ser missionário vazio vá, pode ir. Quer ir, vá. Agora tem que ser cheio. Escute. Eu me lembrei agora daquele livro. Que livro? Fininho, gostoso de ler. A gente come ele em 1 hora. O Homem que Orava. João Eder. Orou tanto que o coração pulou de lado. Quando ele estava indo para a Índia, um amigo dele mandou uma carta e ele recebeu a bordo do navio. E a carta dizia: você já foi batizado com o Espírito Santo para estar indo para a obra missionária? Ele fez assim, ó. Ele pensa que eu era louco de sair ao campo de batalha sem ser batizado com o Espírito Santo? Reconhecendo ele, que ele não era louco de sair ao campo de batalha sem ser batizado. Olhe bem para mim aqui. Missões sem o Espírito Santo não é missões. Não. Eu não estou entendendo, pastor. Não estou entendendo porque não quer, mas que eu estou lutando para explicar, eu estou. Missões sem o Espírito Santo não é missões, queridos. Não estou entendendo, pastor. Dobre a sua atenção agora para você entender. Eu vou ser mais objetivo. Satanás não tem medo. Eu disse, não tem. De Terno Pierre Cardin, Christian Joe, Alain Delon, Ipo e Cravou. O diabo não tem medo nem dos meus e nem dos teus cartões e alta credibilidade na praça. O diabo não tem medo nem dos meus e nem dos teus diplomas. O diabo não tem medo de quem profere português dentro do vernáculo. O diabo não tem medo de aparência. O diabo não tem medo de missivistas, eruditas e poliglotas. Mas eu já vi, pastor Cizino, Satanás tremer nas bases, ralar o focinho na terra, quando dá de cara com crente cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. O Espírito encheu a Moisés para vencer a Faraó. O Espírito encheu a Sansão para vencer os filisteus. O Espírito encheu a Josué para vencer os homens, queridos irmãos, dos amorreus. A Bíblia diz que o Espírito encheu a Elias para vencer a Acabe. A Bíblia diz que o Espírito encheu a Gideão para vencer os midianitas. E ele vai te encher hoje, vai te encher hoje, vai te encher hoje. Os que estão me ouvindo, digam amém. Escute. Ó, preste atenção. Se você orar, tá me ouvindo em inglês, o cão entende.
Ou tu está pensando que na outra América não tem cão para perturbar os outros irmãos? Peace of the Lord. O cão entende. Se você tentar aprender a língua castilha, eu quero orar em espanhol para o diabo não entender. Tu está pensando que na Argentina não tem cão, não é? Você está pensando que nos países que proferem língua espanhol, tu está pensando que tem, irmão, tem cão. Mas pastor, mas senhora, meu pai, manda tu hijo de meu. Está pensando que o cão não entende, não é? Ele entende. Agora virou moda. Agora virou moda. A língua que você tentar falar, o cão entende. Sendo dialeto daqui, E o que é que eu faço, pastor? Para que eu ore e o cão não entenda. É aí que eu quero aproveitar o ensejo. Eu já ouvi de muitos renomados servos de Deus, o que eu presto continência e tenho muito respeito, mas erro teológico não se perdoa, se ensina. Já vi tanta gente dizer que a igreja fala a língua dos anjos. Em que Bíblia está escrito que a gente fala a língua dos anjos? Paulo disse, ainda que eu fosse poliglota. Paulo disse, ainda que eu falasse todas as línguas, falasse e também falasse a língua dos anjos, e não tivesse amor, isso não adiantaria nada, não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo, nada a ver com línguas estranhas. A Bíblia diz que quem ora em língua, ora em mistério. E a Bíblia vai mais além, somente Deus entende. Peraí, se fosse língua dos anjos, o diabo entendia, porque ele é anjo. Ou deixou de ser anjo? É caído, mas é anjo. Quando o cão estava contendendo, mas Miguel, o cão e o Miguel contendendo por causa do corpo de Moisés, tu pensa que os dois falaram em que língua? Eles eram anjos, rapaz, falaram a língua de anjo. Onde é que você achou na Bíblia que a igreja fala a língua dos anjos? Se fosse língua dos anjos, o diabo entendia, porque é anjo. A Bíblia diz que quem ora, ora em mistério. Somente Deus entende. O diabo ouve, mas não entende. A língua que você fala, não tem demônio para entender. Não tem demônio para entender. Eu vou contar um segredo para vocês aqui. Contar um segredo. E já vou tomar o assento. Escuta bem. Missões sem o Espírito Santo não é. Escute bem. Nós vivemos uma era. Eu, por bondade divina, sou itinerante. Tenho saído algumas vezes do país, muito mais aqui, em nosso querido Brasil. E como itinerante, queridos, pastor Marcos Feliciano semelhantemente, meu amigo particular, pastor João Amaral semelhantemente, enfim, e muitos outros abnegados servos do Senhor têm saído por aí. Então escute bem, eu particularmente falo por mim, eu tenho encontrado cada igreja por aí, irmão, que só falta pôr um caixão no meio delas, porque os cultos já são cultos de ato fúnebre. Sério, parece que Jesus está morto. Dobre a sua atenção, por favor. Eu já preguei isso, que hora eu vou falar muitas vezes para pecador. Eis que estou à porta. Bonito, mas fraco. Eis que estou à porta. Queridos, eu não sei como é que você chama aqui, mas lá na Bahia, vamos deixar de tentar tapar o sol com arupemba. Arupemba é peneira. Se tiver um baiano aí, depois tu pergunta o que é que eu falei, que ele te explica. Tem baiano aqui? Levanta a mão aí para ver. Aleluia, estou em casa. Então escute, amados. Eu já preguei muito isso para pecador, mas vamos ser objetivo. Isto aqui, amados, é uma carta a uma das igrejas da Ásia. Jesus disse: eu estou do lado de fora desta igreja.
Alguém aí abre para que eu entre aí. Quem disse que isso aqui é para pecador? Era uma igreja que não era cristocêntrica. O Pentecostes tinha ido embora daquela igreja. Se Jesus está do lado de fora, não se iluda não, o Espírito Santo também vai. Eles são companheiros fiéis. O que tem de igrejas por aí, queridos, que só falta pôr um caixão no meio delas. Ó, escute, língua estranha, nem na carne. A palavra aleluia sai mais não. E quem sabe você é membro daquela igreja lá, escute, você vai voltar como uma brasa acesa, dizendo: o fogo vai acender a partir de mim, a partir de mim, a partir de mim. Porque lá no interior a gente acendia fogo assim. Era lenha, pegava uma brasinha, botava lá no meio da lenha e ficava. Aí daqui a pouco a brasa pegava num pedaço de pau e estralava. Você vai voltar dizendo: missões, seu Espírito Santo não é missões. E você vai começar fazendo a obra missionária lá naquela igreja fria, cemiteriana, morta, a incendiar aquele negócio para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Finalizando a minha participação, olhe bem para mim aqui. Em alto e bom som, diga comigo: missões sem o Espírito Santo não é missões. Vai! Missões sem Espírito Santo não é missões. Olhe para mim aqui agora, com a permissão do querido anjo desta igreja. Com a vossa permissão, reverendo. Fiquemos de pé, por favor. Preste bastante atenção. Hoje é só esquentando as turbinas. O que Deus tem preparado, irmãos, para esse congresso, isso aqui não é nada, isso é só como a gente diz lá na Bahia, merenda. O forte está vindo por aí. Olhe de novo para seu irmão, diga para ele: após este congresso, a sua vida nunca mais será a mesma. Aleluia. Elias Silva, cadê tu? Segure na mão do seu irmão, queridos. Segure na mão do seu irmão. Os que estão me ouvindo, diga amém. Segura na mão do seu irmão. Segura. Segurou? Levante a mão do seu irmão assim. Aleluia. Agora em alto e bom som. Em alto e bom som, diga comigo: Senhor. Está fraco, Senhor. Missões. Sem o teu Espírito não é missões. Por isso peço-te, enche-me do teu Espírito, agora. Deixa Jesus tocar. É um mistério de Deus nesse lugar. Olha aí que mistério na congregação, aleluia. E o que estou vendo quero revelar.
É o homem de branco que está nesta casa, com as mãos cheias de brasas, e eu sinto a sua glória. Está cingido de ouro, espada de 2 gumes na mão, e com os pés pisa sobre a terra, e reluz como latão. Tem olho de fogo, tem rosto no sol, tem sinais de cravo nos pés e nas mãos, e na sua coxa está escrito que ele é o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, e ele é Santo, Santo, Santo é o Senhor, ele é Santo, Santo, Santo é o Senhor, ele é santo, é o Rei da glória, é infinito, é Deus altíssimo, é poderoso, é glorioso. Eu sinto a chama de suas brasas incendiando esta casa. Receba aí, receba, irmão, poder de Deus em suas mãos, para curar, para libertar, até aleijado irá andar. Pisa na brasa, ande no fogo, diga comigo que ele é santo e ele é Deus poderoso. Santo, 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 santo é o Senhor. Enche as mãos de brasa, joga sobre a igreja. Enche as mãos de brasa, joga sobre o altar. Queima a doença, expulsa o inimigo, e quem está triste vai se alegrar. No ciclo de oração tem brasa, na mocidade também. Entra na fogueira santa do Senhor e dança com Miriam e Davi dançou, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele é santo, é o Rei da glória, é infinito, é Deus altíssimo, é poderoso, é glorioso. Eu sinto a chama de suas brasas incendiando esta casa. Receba aí, receba, irmão, poder de Deus em suas mãos, para curar, para libertar, até aleijado irá andar. Pisa na brasa, ande no fogo, diga comigo que ele é santo e ele é Deus poderoso. Santo, a igreja diz santo, o povo é santo, ele é santo, santo, santo é Senhor. E os anciãos dobram o joelho, brada bem alto pra terra escutar. Todos adorem o varão de branco, porque ele é o filho de Jeová. Marcha, soldado, marcha, diante do general tem que marchar. É o homem de branco, filho do Deus vivo. Todos que respiram tem que adorar e dizer: santo, ele é santo. Eu sinto ele aqui nesta noite. Eita, chega. Santo é o Senhor, é glorioso, é Deus altíssimo, é glorioso. Eu sinto a chama de suas brasas incendiando esta casa. Receba aí, receba, irmão, poder de Deus em suas mãos, para curar, para libertar, e até aleijado irá andar. Pisa na brasa, ande no fogo, diga comigo que ele é santo e ele é Deus poderoso. Deixa ele te tocar agora, deixa ele te tocar agora. Seja um missionário cheio do Espírito Santo, deixa ele te tocar agora. Levante as mãos para o céu, é dizendo que ele é santo. Tem fogo aí, crente! Tem fogo aí, crente! Tem fogo aí, crente! Aleluia! Metralha o inferno com línguas estranhas agora!
Oh. Uou, 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 aleluia, bendito seja o filho mais velho da irmã Maria, aleluia. Incendiou! Incendiou! Pegou fogo! Os que estão me ouvindo, digam amém! Bonito, mas fraco. Quem está me ouvindo, diga amém. Olhe bem para mim aqui. Nós vamos dar agora o primeiro tiro de canhão. Vamos começar a dar tiro de canhão. Vamos agora mandar cobertura para os fuzileiros. Primeiro tiro de canhão. É sem pena e sem dó. Se Deus disser dê 10 tiros, 10 tiros. 1000 rajada, 1000 rajada. Quantos estão entendendo essa linguagem? Diga amém. Nós vamos dar tiro de canhão. Cadê os abençoados que vão? Vamos botar, nós vamos botar bala e eles atiram. Vamos botar bala, entupido de bala. Cadê? Cadê as metralhadoras, os morteiros? Faz uma fila santa aqui, abençoados. Ó.